Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080. Amados irmãos e irmãs, como é bom nós nos reunirmos aqui no Santuário da Vida, dentro dessa semana dedicada pela Igreja no Brasil à instituição familiar, nascida a partir do sacramento do matrimônio, quando homem e mulher, diante de Cristo e de sua comunidade reunida, dizem sim um para o outro, recebendo-se mutuamente na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida daquele novo casal, que tendo dito sim diante do altar do Senhor, se torna para nós sinal do amor de Cristo e da Igreja. E é a partir dessa união fundamental que nasce a família cristã, chamada a ser no mundo sinal da igreja doméstica, chamada a ser no mundo canal de santificação. Então, para nós cristãos, a família não é apenas uma instituição humana, a família é um dom de Deus, é meio de se santificar, é meio de ser sal da terra e luz do mundo, segundo a promessa do Senhor presente em Mateus capítulo 5, de 13 e 16. A família só pode ser bênção se de fato ela colocar Deus em primeiro lugar. Senão o projeto bonito de Deus, presente desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura, em vez de ser bênção, pode ser sinal de sofrimento. E infelizmente, essa é a realidade de muitas famílias às vezes que estão dentro das nossas comunidades, mas ainda que não se abriram à realidade da fé, do amor de Cristo crucificado. Da nossa parte como igreja, nós devemos acolher todas as famílias, nós devemos ir ao encontro delas, anunciando o Evangelho da alegria, como pede o Papa Francisco, naquele documento dele, Amoris Laetitia, a alegria do amor, fazer com que as nossas famílias redescubram a ideia da pertença a Cristo e os seus membros não apenas coabitem sob o mesmo teto, mas vivam uma relação de proximidade, tal como querida pelo nosso divino Salvador. E é como família do Senhor reunida aqui, ao redor da mesa da palavra, de onde é fornecido para nós o alimento da palavra de Deus, já que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, e reunidos ao redor da mesa do altar, onde o Cristo renova para nós o seu único sacrifício na cruz, que queremos agora como família, igreja, escutar a palavra que hoje Deus dirige a nós. Olhemos atentamente então o Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 19, de 23 a 30. Para nós compreendermos por que Jesus fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, teríamos que ler alguns versículos anteriores, em que nos apresenta um jovem que vai até Jesus e que pergunta: o que devo fazer para ter a vida eterna? O que devo fazer para entrar no reino dos céus? E esse jovem diz para Jesus: eu faço já tudo, eu coloco em prática os mandamentos da lei do Senhor, presente na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E aí Jesus fala: só falta uma coisa, para que você viva uma realidade mais perfeita. Vá, vende o que você tem, se torne meu discípulo e venha comigo. E aí vai dizer o Evangelho que aquele homem foi incapaz de fazer e saiu da presença de Jesus entristecido. Ora, aqui Jesus não está atacando diretamente a riqueza. Todos nós temos necessidade de bens materiais. O Deus bíblico não é contra a necessidade de cada um de nós, que cada um de nós tem, de ter o suficiente para ter uma vida digna. O Deus no qual nós acreditamos não louva a miséria, porque a miséria é fruto do pecado humano, da desigualdade social e de outras causas que não convém aqui elencar. Mas o Deus bíblico então nos aponta apenas o seguinte: o perigo dos bens materiais. Nós devemos utilizar as riquezas, utilizar os bens, nos servirmos delas e não servirmos a ela. Lembremos que em uma certa ocasião Jesus falou: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
Ou vai servir um e odiar o outro, ou será vice-versa o processo. A palavra servir aqui retoma algo que está no livro do Deuteronômio. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus, um só é o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Ou seja, o servir dentro da Sagrada Escritura, à luz do Deuteronômio, é a mesma coisa que amar. Porque o objeto do amor do coração humano é Deus, não são os bens materiais. É Deus quem deve ocupar o sacrário da nossa interioridade. E se Deus é colocado em primeiro lugar, viveremos aquilo que o próprio evangelista Mateus diz em Mateus capítulo 6. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e tudo mais o será acrescentado. Para quem tem fé, Deus é a grande riqueza da sua vida. Tudo passa, a paciência tudo alcança, como dizia Teresa de Ávila, somente Deus basta. Ora, amados irmãos, se Deus não bastar, nenhuma outra coisa vai bastar a vida de um homem. Não serão as riquezas, não serão o sucesso, a beleza, porque somente Deus, na sua infinita bondade, pode preencher aquele buraco, aquela lacuna que temos dentro de nós. E se nós estamos aqui é para ter essa consciência, por isso que nós não vamos sair daqui tristes como aqueles jovens, porque tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, será colocado a serviço do Senhor. Mas isso não significa que nós não devemos ter prudência e vigilância espiritual. Nós temos grandes tentações. O Senhor nos ensinou, não nos deixeis cair em tentação. O apego às riquezas, o apego à beleza, às realidades desse mundo, desvia o homem do seu destino primeiro, que é caminhar para Deus. Diante disso, diante dessa afirmação de Jesus de entrar no reino dos céus, Pedro, representando a igreja, fala, olha Senhor, nós deixamos tudo, e de fato, lembremos do chamado que o Senhor fez, Pedro e André, Tiago e João, os 4 primeiros discípulos do Senhor, que pescavam lá no mar da Galileia, deixaram as redes, deixaram tudo para seguir o Cristo. E agora Pedro fala, e nós que deixamos tudo? O que vai acontecer conosco? E aí então o Senhor revela para eles o que vai acontecer. Quem entra no seguimento de Jesus, quem coloca o Cristo em primeiro lugar, vai receber muito mais, mas não vai receber dinheiro, como muitas vezes as seitas hoje pregam para nós, como o fato de ir à igreja nos tornaríamos ricos do ponto de vista material, mas tem tantos ricos do ponto de vista material, que são pobres de Deus, pobres de amor. A riqueza que Deus nos compromete, não exclui os bens materiais, mas a primeira riqueza é a riqueza da graça. E nós cantamos, aclamando o Evangelho, citando 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós tornou-se pobre, a fim de enriquecer-nos com a sua pobreza. Por isso que quando nós temos fé, quando nós seguimos o Senhor, ninguém é pobre, ninguém é desvalido, porque o Senhor nos dá o seu melhor, nos dá o seu amor, nos dá o seu Espírito Santo. E eles haverão aqui, segundo Jesus, de participar do julgamento, eles participarão da consumação no final dos tempos, quando Cristo instaurar definitivamente o reino do Pai entre nós. Mas nós só receberemos se deixarmos os nossos apegos. Aqui no caso, casas, irmãos, irmãs, a família como todos os campos, podem ser os nossos apegos mais fundamentais. Quantas pessoas que em nome da família e por causa da família não seguem a Jesus? Ou o padre está falando mentira? Quantos dizem, eu não vou à igreja porque a minha família é assim? Não, isso é apego à sua família. Quantos que em nome do trabalho dizem, eu não tenho tempo para o Senhor, eu não tenho tempo para Deus? Isso é apego. Então nós temos que desapegar, nós temos que perder para ganhar. Nessa Semana da Família, então, nós somos convidados a assumir essa riqueza que Cristo nos propõe. E nós, quando escutamos, um rico entrará no reino dos céus, lembremos aqui de Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça
não superar a justiça dos fariseus e dos escribas, não entrareis no reino dos céus. Como que nós entramos nessa riqueza do reino e da graça? Quando nós dizemos sim a Cristo, quando nós seguimos o Senhor. E o próprio Senhor vai nos prometer uma recompensa. O tema da recompensa está presente. O teu Pai que vê no oculto te dará a recompensa. O que é essa recompensa? É Deus. Existe melhor dom que esse? Existe melhor riqueza que essa? Para quem tem fé, nenhuma riqueza é superior a Deus. E se você está aqui, como família, escutando-nos, participando dessa Santa Missa, que você abra o seu coração para receber a riqueza de Deus. Mas lembrando que é preciso perder as riquezas deste mundo ou colocá-las em segundo plano, porque no coração do homem, somente Deus está em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu coração, com toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Que possamos trilhar, portanto, esse caminho da salvação que nos leva a entrar no reino dos céus e no projeto de Jesus, nosso Senhor.